Olá pessoal, sou o professor Marco Miola, dou aula de matemática na turma ITA do Poliedro e estou aqui para resolver com você algumas questões da segunda fase do simulado nacional que você fez aí alguns dias atrás. Vou resolver agora com vocês a questão 3 da segunda fase do simulado nacional. Vou ler a questão. Em um paralelogramo ABCD, seja F pertencente ao lado BC, a intersecção do segmento BD e AF é o ponto O. Se as áreas das regiões BOF e OAD são 4 e 25, respectivamente, calcule a área da região quadrangular OFCD. Então aqui, ABCD é um paralelogramo, F é um ponto de BC, e aí a intersecção de AF com BD dá O. Eu sei que a região OBF, triângulo OBF, tem área 4 e o triângulo AOD tem área 25. Queremos saber a área desse quadrilátero OFCD. Essa é uma questão bacana de áreas, uma questão bem interessante de áreas. Ela usa desde conceitos de área básica, né, área de trapézio, área de quadrilátero, até um conceito bacana que é o conceito de razão entre áreas. Então a gente vai usar nessa questão dois fenômenos. Primeiro, se você tem dois triângulos semelhantes, ou duas figuras semelhantes, duas figuras que têm a mesma forma, a razão entre a área dessas duas figuras é o quadrado da razão entre os lados. Então, se aqui tiver lado 1 e lado 2, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Esse é o fenômeno da semelhança. Outra coisa que a gente vai usar nessa questão, se você tem dois triângulos que têm a mesma altura, por exemplo, eles estão presos em duas paralelas, então a razão entre a área do primeiro e a área do segundo é a razão entre a base do primeiro e a base do segundo. Se eles têm a mesma altura, então a razão entre as áreas é a razão entre as bases. Nesse caso, é lógico que os triângulos aí não podem ser semelhantes, tá? Então esses são os dois fatos que eu vou brincar na questão. Vamos começar aqui. No paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Significa que pelo paralelismo esse ângulo é igual a esse, ok? Porque aqui, ó, é um alterno interno, é um zorro, né? E esse ângulo aqui é igual a esse, ó. O triângulo BOF e o triângulo AOD têm dois ângulos iguais. Isso garante a semelhança, né? É o caso ângulo-ângulo. Então, o triângulo BOF é semelhante ao triângulo AOD. Sendo assim, se você fizer uma razão entre o lado AD para o lado BF, você está fazendo razão entre comprimentos. Como a gente viu aqui no lembretezinho, razão entre comprimentos ao quadrado é razão entre áreas. Então, se eu elevar a razão AD sobre BF ao quadrado, eu vou ter a razão entre a área do triângulo AOD, que é 25, e a área do triângulo OBF, que é 4. Então, a razão dos comprimentos ao quadrado vai dar 25 quartos. Tirando a raiz, você tem que a razão AD sobre BF é raiz quadrada de 25 quartos, portanto é 5 meios. Se a razão é 25 meios, isso me permite concluir. Se a razão é 5 meios, isso me permite concluir que esse lado AD, se ele for da forma 5 vezes uma constante K, então o lado BF tem que ser
da forma 2K. Agora, num paralelogramo, em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Se esse lado é 5K, então aqui também é. Sobrando 3K para cá, portanto. Então, o primeiro passo já está dado. Agora eu vou te mostrar uma coisa interessante. Ó. A área do triângulo, vou escrever primeiro e justifico para você. A área do triângulo ABF é igual à área do triângulo DBF. Vou mostrar na figura. Tô falando da área desse triângulo aqui, ó, ABF, com a área desse triângulo DBF. Por que eles têm a mesma área? Bom, eles têm, obviamente, a mesma base. Só que a altura dos dois é iguais, porque não se esqueça que um paralelogramo tem os lados opostos paralelos, né? Então a altura dos dois triângulos, ó, eles estão presos aqui no mesmo par de paralelas. Então a altura dos dois triângulos seria essa aqui, seria a distância dos vértices até a linha de base. Então esses dois triângulos têm a mesma área e a mesma altura. Ok? Então por isso, a mesma base e a mesma altura, por isso eles têm a mesma área. Só que se você pensar no triângulo ABF, uma parte da área dele é 4, outra parte é a área do ABO. E a área do triângulo DBF ele também tem área 4, mais a área do triângulo DOF. Corto 4. E você conclui que a área do triângulo ABO é a mesma do triângulo DOF, que eu vou chamar de S aí na figura. Tá? Então essas duas áreas são iguais. Que eu pintei de rosa ali, né? Agora vamos brincar um pouquinho mais. Ó. Eu vou comparar a área dessa região rosa com essa região que vale 4. Ó. Se eu adotar como linha de base essa linha que passa por AOF, o triângulo rosa e o triângulo amarelinho têm a mesma altura, que seria a distância de B até essa linha de base. Ah, você está afirmando que a altura é BO? Não. A altura é a distância do B até a linha da base, é a mesma para os dois. Porque eles compartilham o vértice B. Então, esses dois triângulos se enquadram nessa categoria aqui, ó. São dois triângulos que têm a mesma altura. Então, se eu fizer a razão S para 4, razão S para 4, dá razão entre o segmento AO e o segmento OF, que são as bases. A razão entre as áreas de dois triângulos de mesma altura é a razão entre as bases. Razão S para 4 é a razão AO para OF. Por sua vez, se você fizer a mesma análise para esses dois triângulos aqui, ó, usando a mesma linha de base, a altura dos dois é a mesma, que seria a distância do D até essa linha da base. Então, a razão entre essa área 25 e essa área S também é a razão entre a O e a F. Então, eu posso igualar esse AO por esse AF também a 25 sobre S. Se você multiplicar em cruz, S vezes S vai dar S ao quadrado, que é igual a 4 vezes 25, que é 100. Logo, S vale 10. Então, com isso, você descobriu essa área S. Em sala de aula, eu ensino esse bisuzinho. Sempre que você tiver um trapézio, traçar as duas diagonais, não só essas duas áreas são
congruentes, como produto das duas, dá o produto dessas duas. Então, S ao quadrado sempre vai ser o produto dessas duas, que foi o que a gente concluiu aqui, ó. S ao quadrado é 100, que é 4 vezes 25. Isso é um fato notável para trapézios, tá? Beleza. Agora vamos lá. Bom, apaguei aqui, vamos prosseguir, ó. Então, lembrando, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a área dessa região FODC, que não é nenhum quadrilátero notável. Então não tem formulinha. O que eu vou fazer? Ó? Essa parte eu já conheço que é 10, então está faltando calcular a área do triângulo FDC. Que truque que eu vou usar? Veja, o triângulo BFD e o triângulo CFD compartilham o vértice D e tem essa linha de base em comum. Então, esses dois triângulos que eu acabei de mencionar, BFD e CFD, eles têm a mesma altura, que é essa altura aqui, ó, que é a distância do D até a linha da base. Então, você usa de novo aquele resultado que eu recordei agora há pouco, ó. A razão entre a área do triângulo DCF, que é o triângulo laranja, e o triângulo DBF, como eles têm a mesma altura que essa aqui, ó, a razão entre essas duas áreas é a razão entre as duas bases, que é 3K para 2K. Razão entre essa base e essa base. Cancela o K. A área do DCF vai ser, portanto, 3/4 D. Aí eu passo o DBF multiplicando. O DBF a gente calculou, né? É a área essa soma aqui, ó. DBF é 10 mais 4 é 14. Então vai ser 3/4 de 14. 3 meios, desculpa, né? 3 meios de 14, que dá 21. Então acabamos de descobrir o que faltava para responder o problema, né? Essa área aqui a gente descobriu que é 21. Então a área do quadrilátero é ODCF, que é a pergunta, né? É a soma da área do triângulo DOF mais o triângulo DCF, que a gente acabou de calcular. Portanto, vai dar 10 mais 21, 31, que é a resposta final do problema. Questão bacana aí de razão entre áreas, beleza? É isso. Te vejo já já na próxima questão.